Segundo a Organização Mundial da Saúde, a sífilis atinge mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo. E a sua eliminação continua a desafiar globalmente os sistemas de saúde. Em 2016, a sífilis foi declarada como um grave problema de saúde pública no Brasil. Dados do boletim epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde apontam que mulheres jovens na faixa etária de 20 a 29 anos são a população mais afetada. Entre os anos de 2010 e 2018, foram registrados no país quase 480 mil novos casos de sífilis adquirida, sendo mais da metade na região sudeste. A sífilis é uma doença infecto-contagiosa provocada por uma bactéria, um nome de Treponema pallidum. É uma doença de transmissão principalmente sexual, mas ela também pode ser transmitida através de instrumentos que contenham sangue contaminado, como, por exemplo, seringas, alicates de cutículas, giletes, lâminas, né, de barbear, e também a transmissão vertical, que seria da mãe para o bebê durante a gestação e também no parto. É uma doença muito antiga, né, que por um bom tempo ela ficou estabilizada. No entanto, à medida que o tempo passa, as pessoas vão se esquecendo da prevenção e aí o número de pessoas contaminadas pela sífilis ela tem aumentado nos últimos anos. A infectologista doutora Paula Urakawa explica que os sintomas evoluem em fases, mas também existe um período de latência, que é quando a pessoa não apresenta sintomas, mas continua com a doença e pode transmitir para outras pessoas. A sífilis ela tem 4 fases. A primeira fase é chamada de sífilis primária, é uma feridinha que aparece na região genital, na região vaginal, peniana, perianal, e também pode aparecer na pele ou na boca. Esses sintomas, na realidade, é um sintoma que persiste por um tempo, de semanas, né, por semana, de dias a semanas, depois ele desaparece espontaneamente. Após a cicatrização dessa lesão, você tem a evolução aí entre 45 dias até 6 meses, sem sintomas, e posteriormente aparecem as lesões de pele, que parecem alergias. Essas lesões podem aparecer na palma das mãos, na planta dos pés e no corpo todo. Essa fase também é uma fase temporária e que ela desaparece espontaneamente. Apesar de desaparecer tanto a sífilis primária como a secundária, ela não é curada, ela só desaparece os sintomas. Após o desaparecimento das lesões de pele, ela tem uma evolução de, às vezes, de 2 anos, mais ou menos, até 40 anos, para aparecer a sífilis terciária, que é o comprometimento um pouco mais grave, pode comprometer coração, o nervo, pode dar cegueira, surdez, né? E, nesse caso, a pessoa que não fizer o tratamento, ela pode até evoluir a óbito. Essas são as fases principais sintomáticas. E entre a primeira fase e a segunda, entre a segunda e a terceira, existe um período que a gente chama de fase de latência. Período de latência, que é quando a pessoa tem a doença, transmite a doença, mas ela não tem sintomas. A preocupação é ainda maior quando afeta as gestantes. Em 2017, mais de 49 mil mulheres grávidas foram diagnosticadas com sífilis. Ainda foram registrados quase 25 mil casos de sífilis congênita, que é quando a doença é transmitida da mãe para o bebê. O ginecologista e obstetra Dr. Luiz Alfredo Teixeira Júnior explica quais são as consequências da doença na gestação. Na gravidez, qual que é o medo nosso? Se você não tratar, a mãe tem até 40% de chance de aborto ou óbito desse feto durante a gravidez. Parto prematuro, baixo peso ao nascer, né? E outras complicações que podem acontecer. Mas a complicação mais grave é depois do nascimento, né? Em que essa criança pode ter cegueira, perda de visão,
retardo mental, alteração óssea, alteração nos dentes, né? Uma meningite que a gente chama asséptica, pneumonias também sem um agente específico. O médico enfatiza a importância da realização do pré-natal para que a situação seja tratada ainda durante a gravidez, evitando problemas mais graves futuramente. A doença tem cura e o tratamento é simples. Já pensando nisso, o Ministério de Saúde, a Secretaria de Saúde, hoje acaba preconizando um exame na internação da mãe. Então, hoje é muito raro uma paciente não fazer pré-natal, onde a gente faz 2 exames, um no começo da gestação e o outro no último trimestre. Detectando a doença, o tratamento é simples. Normalmente são 2 ampolas que a gente acaba aplicando da famosa bezetacil, que todo mundo morre de medo, mas a gente faz 2 ampolas, 3 doses. E essa dose acaba, inclusive, tratando o feto. Por que é importante a mulher fazer o pré-natal? Primeiro, porque a gente acaba detectando várias doenças e especificamente no caso da sífilis, é feito esse exame. E a mãe tratando, a criança acaba não sendo, não acaba adquirindo essa doença. Em Jaú, no ano de 2018, foram registrados 106 novos casos de sífilis, sendo 40 em gestantes. E neste ano já são 199 novos casos. Aqui no Centro de Testagem e Aconselhamento, CTA, que fica junto à Policlínica do Jardim Pedrometo, são realizados testes rápidos de sífilis e também HIV. Esse exame é feito em 30 minutinhos, a gente tem o resultado. Sendo positivo, os enfermeiros, os profissionais de saúde vão encaminhar a pessoa para a unidade para a realização de outros exames e consulta médica. 19 de outubro é considerado o Dia Nacional de Combate à Sífilis. E por isso, o CTA promove uma campanha de prevenção e detecção da doença. Então, na semana de 14 a 19 de outubro, o CTA, que é o Centro de Testagem e Aconselhamento, vai estar trabalhando com um horário estendido para a realização de teste rápido de sífilis na população que quiser fazer. Tá? O teste é gratuito, é rápido e vai ser da seguinte forma. De segunda a sexta, de 14 a 18 de outubro, o CTA vai estar atendendo das 8 da manhã às 8 da noite. E no sábado, que é o dia 19, ele vai trabalhar das 7 às 17. Então, quem quiser fazer o teste, é só comparecer no CTA, que fica na Policlínica do Pedrometo, levando um RG, um cartão SUS e um comprovante de residência. O resultado do teste sai em meia hora. Fazer o teste é importante, mas como já dizia aquela conhecida frase, prevenir é o melhor remédio. Para evitar a contaminação da sífilis e de outras doenças sexualmente transmissíveis, a receita é usar preservativo. Então, é essencial, qualquer dessas doenças, é usar o preservativo, né? E para a gente acabar diminuindo a taxa dessa doença que praticamente havia se erradicado até anos atrás. A gente não via praticamente mais casos de sífilis. E hoje aumentou muito, né? Então, no ambulatório de alto risco, acabam, às vezes, encaminhando casos para a gente, ou mesmo nos postos, a gente tem visto muitos casos hoje, né? Então, realmente, se aumentou no Brasil e se aumentou em Jaú. A Secretaria tem tomado os cuidados, né? Nós fazemos esses exames de rotina, implantamos o exame no hospital, a Secretaria distribui preservativo, mas se não houver a conscientização da população, porque essa é uma doença que tem de ser prevenida, e a única prevenção é usar o preservativo.